E o processo foi que eu me dedicava muito ao balé. E quando eu pego numa coisa, eu acabo esquecendo outras coisas. E eu fico focando, né, às vezes, num estudo, e eu falo, não, eu quero aprender, eu preciso aprender. E eu fiquei nesse processo. Falei, vou largar o estudo e vou ficar só no balé. Porque eu quis despertar para isso. E às vezes eu não sabia, né? Eu realmente não sabia os propósitos do Senhor. Por que que eu precisava aquele processo? Então, eu ficava muito, muito, muito tentando. Eu lembro que uma vez, uma tarde, e foi o balé intermediário, eu já estava nessa turma, um processo, né? E aí a professora chegou, ela deu aula sem o CD, e ela ficou só no contagem do tempo. 1, 2, plié, 13, e a contagem, só na contagem, a aula toda. E teve um certo momento que ela passou uma variação no centro e o nome era Tombé para Deborrer Glissade de Assemblée. E aí ela passou, e aí depois eu falei, professora, o nome correto é esse, é assim? Aí ela falou, nossa, que legal. E é legal como professor, às vezes você ouvia o seu aluno falando o nome do exercício. E eu dialoguei ela e ela ficou... eu vi que ela ficou assim feliz. E a escola que eu deixava a escola e ficava no balé. E aí minha mãe estava na porta, era umas 8 horas. Mande meu filho para a escola, agora está tendo aula e ele está aqui. E aí é de classe, e ali, e aqui, e um processo. E eu via naquela época os padedê, ela dançando o padedê com os meninos. Eu queria estar no meio, eu queria dançar. E ela falava, calma, agora não é o momento. Eu via o solo dos meninos, eu queria estar no solo também, eu queria estar junto. E ela, calma. Eu falei, de Cléo, onde é que eu saio do padedê, onde eu saio do solo? Calma, Johnny. E eu sempre fui assim, eu acho que até hoje eu sou isso. E hoje eu ainda continuo trabalhando isso, porque às vezes eu sou focado em certas coisas e esqueço outras, e eu preciso aprender. E naquele processo lá, eu tinha 15, 16, por aí, então meninão, né? Então fazia balé de manhã, de tarde e de noite. Eu lembro que ela me levou pro professor e eu vinha a pé lá das comunidades até aqui. E lá vinha eu, fazendo aula no domingo, eu batia na porta do professor, professor, vou fazer aula. E ele olhava para mim, quem te ensinou isso? Edicléia, muito bem. Aí lá vinha ele descendo as escadas. E assim era o domingo. Não sei se a Edicléia já ouviu falar que... Já falei para você que eu ia no domingo? Não. Eu ia no domingo, eu abria lá, mãe, meu filho, você tá onde? Eu vou pro balé. Mas como que não tem dinheiro? Eu vou a pé. E eu quero te convidar. Você que não tem bicicleta ou tem carro, condições de chegar até certo lugar, tem um objetivo. E eu tinha aquele objetivo de querer ser bailarino, de querer dançar bem, de estudar. Então, faça isso. Então, eu sei que eu fui para um processo, um professor fazia balé de manhã, de tarde, de noite, era Edicléia, de Edicléia corria para a Filadélfia, depois voltava para o professor, depois voltava, e assim eu ia, eu estava achando o máximo e tal. E aí até teve um processo que eu tive que sair da escola. Vamos falar um negocinho antes? Então, que a gente vai conversando, vai falando e vai lembrando, né? Já tem uns aninhos aí. Então, o Johnny, logo quando ele começou, ele já tinha essa questão da vontade de aprender. Então, eu acho que isso faz total diferença. De você querer realmente aprender e prestar atenção. E é isso que ele falou, de chegar no final da aula e perguntar. Não ficar no meio da aula também, atrapalhando a aula toda hora, né? Não que não possa perguntar no meio da aula. Mas assim, toda hora, né? No final da aula, perguntar e você... É igual, eu sempre falo que é igual você aprender matemática na escola, né? O professor passa lá no quarto, faz o exercício junto com o professor, é uma maravilha, vai fazer em casa, sozinho. Então, quando você se põe a fazer o exercício sozinho, a pensar mesmo, a revisar aquilo, o que hoje a gente teve na aula, né? Eu tive isso, aí revisa lá e repassa aquilo, então isso realmente acelera o teu aprendizado. E aí, isso não foi muito tempo não, tá, gente? Parece assim que foram anos. Isso foi um ano que ele passou comigo, só comigo. Quando foi no outro ano, aí eu falei assim, não, eu já quero levar ele lá, porque lá no municipal já tinha mais rapazes, né? E acho que naquela época só tava você, né?
o outro rapaz que tinha antes tinha saído, e aí ficou só ele. Aí eu falei, não, vou levar lá para o meu professor, lógico, meu professor tinha mais experiência, e eu via que essa vontade do Johnny aprender, então eu cheguei para o professor e falei, professor, olha, eu tenho um aluno, assim, assim, assado, ele quer muito aprender, ele já pegou a base, mas ele quer desenvolver, eu queria saber se eu posso trazer ele para cá, para as suas aulas e tudo. O professor resistiu, não queria muito, porque ele não gostava daquilo que a gente estava falando agora, ele não gostava muito de misturar, né? E o professor, ele falava que quem tem muita escola não tem escola nenhuma, ele falava assim, porque justamente quando você está aprendendo, você tem que ter uma base, né? É como se você está construindo um prédio mesmo, tem que ser uma base sólida, né? Se você ficar botando vários tipos de materiais que não tem nada a ver ali, fica meio complicado. Então, o professor, ele falava muito sobre isso, mas eu insisti, né, porque eu via que o Johnny queria aprender, eu achava que isso ia acelerar, porque também tem a questão, muitas vezes, que você tem uma turma que está um pouco limitada ali, você quer avançar algum aluno e às vezes você não consegue, porque a gente dá aula em turma, né? A gente não dá aula individual. Então, essa foi uma forma que eu encontrei para ele avançar mais e aprender e ter outras vivências também, porque ali no municipal a gente já dançava mais para dedês, já tinha outras vivências ali que lá na Filadélfia na época não tinha tanto ainda, estava começando, né? Então o professor aceitou e aí ele começou. E isso, gente, que ele está contando, que ele contou bem rápido ainda agora aqui, foi assim, coisa de 2 anos, de um ano para o outro, entendeu? Então, realmente a coisa foi muito rápida e muitas vezes eu ficava assim olhando e falei, Johnny, calma. Começou agora, só que como eu já te falei, hoje eu entendo que era uma pressa que eu acredito que não era só sua, né? Lógico que você tem essa vontade, é tua personalidade, mas é porque o Senhor te fez assim, né? Mas também de acelerar esse teu tempo, né? De aprendizado, de estar hoje já construindo o que tu está construindo. Então, se tu fosse no convencional, do tempo convencional mesmo do balé, que eu aprendo esse ano e no outro, lá para o 3º, 4º ano, que a gente começa a dançar um solo, um padedê, uma coisa, e talvez não tivesse nessa fase agora, né? A coisa teve que ser mais acelerada mesmo.